Olha, se você, assim como eu, integra o grupo de pessoas que discorda da forma como a Lei Rouanet funciona, os dados que eu mostrarei agora certamente lhe causarão uma grande revolta. Antes de mostrá-los, porém, eu preciso rapidamente resumir esse modo de funcionamento para que não restem dúvidas em relação a isso. A Lei Rouanet não faz com que o governo destine diretamente dinheiro dos cofres públicos para projetos artísticos, e isso é usado inclusive pelos defensores desse tipo de apoio como argumento contra aqueles que se opõem a essa legislação. Só que, ao contrário do que dizem esses defensores, o dinheiro captado através da Lei Rouanet não deixa de ser um dinheiro do povo brasileiro que vai parar nas mãos de projetos privados. Isso porque o autor do projeto artístico, depois de receber a aprovação do Ministério da Cultura, capta recursos com empresas participantes e esses valores captados deixam de ser pagos em impostos por essas empresas. Ou seja, o valor que o governo autoriza a captação é uma receita da qual esse governo está abrindo mão, que, se arrecadada, poderia ter sido destinada a outras áreas, como saúde, educação ou segurança pública. Além disso, é preciso ter ciência também do fato de que muitos dos patrocinadores desses projetos, através dessa legislação, são estatais, como é o caso da Petrobras e do BNDES, por exemplo. E ainda é preciso levar em conta que, apesar da Lei Rouanet teoricamente servir para garantir que pequenos projetos tenham condições de serem levados adiante através da captação de recursos, o que acontece na prática é que as empresas patrocinadoras acabam optando por destinar recursos a projetos de pessoas já conhecidas, em busca, obviamente, de mais visibilidade. Alguns casos recentes tiveram grande repercussão, como o da atriz Cláudia Raia, cujo projeto recebeu autorização de captação de 5 milhões de reais, e também o musical em homenagem à militante lulista Fafá de Belém, para o qual o governo Lula autorizou a captação de 8,3 milhões de reais. Esses são exemplos perfeitos de como essa lei tem servido, na prática, para patrocinar artistas que definitivamente não precisariam disso. É preciso deixar claro, no entanto, que o valor autorizado para a captação não necessariamente corresponde ao valor captado de fato. Isso depende da capacidade do responsável pelo projeto de conseguir esses recursos com as empresas participantes. Enfim, sabendo agora como funciona essa legislação, vamos aos dados. No ano passado, 2024, o valor efetivamente captado através da Lei Rouanet superou a marca de 3 bilhões de reais, sendo assim um novo recorde de captação anual e um valor 28,3% maior do que o recorde existente até então, que foi no ano anterior, 2023, o primeiro ano de Lula no atual mandato. Só que os números iniciais de 2025 já mostram que esse recorde será mais uma vez quebrado e muito antes desse ano chegar ao fim. Veja só, em 2023 o valor captado nos 2 primeiros meses do ano foi de 36,2 milhões. No ano seguinte, 2024, o valor captado no primeiro bimestre já saltou para 50,7 milhões de reais. Agora, sabe quanto já foi captado nos 2 primeiros meses de 2025? 134,7 milhões de reais. Se 2024 já quebrou o recorde histórico, o que esperar então de 2025, se o valor do primeiro bimestre já foi quase o triplo do primeiro bimestre do ano anterior? E aí, você acha que é esse tipo de recorde que o Brasil está precisando bater neste momento? Bom, por falar em governo Lula, o próximo assunto também é sobre ele, só que dessa vez algo que não tem agradado nem um pouco o atual presidente. A pseudojornalista militante Daniela Lima, aquela que sempre tem informações diretamente de dentro do governo e que ultimamente tem feito declarações que certamente não foram bem recebidas por Lula, trouxe na manhã de hoje novos relatos de políticos ligados ao governo. A crise entrega por ela, dessa vez, é o fato de que Lula e o PT estão ficando cada vez mais sozinhos no governo, pois os partidos que compunham a sua base, em função do recorde de desaprovação de Lula nas pesquisas, já estão querendo desvincular suas imagens dessa gestão. A popularidade do governo é inédita. O Lula amarga uma avaliação negativa que ele jamais teve em todas as suas 2 gestões anteriores e nesta, inclusive, somada à pressão internacional, à questão do preço dos alimentos e agora vem também uma pressão política. Porque essa queda na popularidade... Contei para vocês na semana passada que vinha tendo um debate nos bastidores, porque o Centrão havia visto as pesquisas e perdeu o apetite por cargos. Então, a imagem é de que Lula havia perdido o timing para fazer a sua proclamada reforma ministerial, que nesse momento só contempla o próprio partido, o PT, e a esquerda.
Dito e feito. Hoje a Vera Magalhães traz a informação de que o PP debate, discute abertamente, e isso vai acontecer com mais ênfase na semana que vem. Vera Magalhães, também colunista do Globo, né? Uma saída do governo. O PP tem o Ministério dos Esportes. Vai pressionar um movimento também do Partido Republicanos, que tem, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos, muito bem avaliado pelo Lula, e poderia ser pressionado a sair também. Esse movimento ampliaria a sensação de fragilidade do governo e da ideia de que é um governo que só fala para dentro, não consegue falar para fora. E também haveria uma pressão sobre um outro partido, o União Brasil. Só que tem um dentre esses partidos do velho centrão brasileiro que não larga o osso. E, segundo as fontes consultadas pela pseudojornalista, segue abraçado a Lula. E as pessoas que são próximas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, garantem que ele não dará este tiro, digamos assim, na governabilidade do governo Lula. Manterá ali o seu apoio. Mas não pense que todas as informações trazidas por Daniela Lima a fizeram chegar a uma conclusão lógica, pois a militante e travestida de jornalista pode até largar a mão de Lula, mas a mão da esquerda ela não larga jamais. Unindo esses relatos de bastidores, a distorção que ela faz na classificação dos partidos, considerando, por exemplo, o PP como um partido de direita, Daniela Lima concluiu afirmando que está ocorrendo um ataque especulativo contra o governo Lula e que a centro-direita e a direita estão rachadas. O que isso espelha, além desse ataque especulativo sobre o capital político do governo e da dificuldade que Gleisi Hoffmann vai ter para assumir ao assumir a articulação política? A fragmentação da centro-direita. Vou pedir para a gente girar a outra tarja que a gente tinha. A centro-direita e a direita já está rachada para 26, e esse é um movimento muito claro. Ou seja, no fim das contas, ela ainda acha, ou pelo menos tenta convencer o público, de que a direita brasileira é que está sendo enfraquecida com tudo o que está acontecendo dentro do governo Lula. Sinceramente, eu acho que isso aí já é um caso de internação.